Bom dia, tudo bem? Hoje eu queria mostrar pra vocês um pouquinho dos presentinhos que eu ganhei, né? O neném. Eu queria mostrar pra vocês o que o neném ganhou, enfim. Eu vou estar só com uma mão, porque o tripé acabou caindo, eu botei do lado do guarda-roupa, acabou caindo lá atrás. Então, vai demorar um pouquinho pra me tirar ele de lá. Eu ganhei esse tal coquinho que vem nesse pacote vermelho. Da Pompom. Não pretendo usar agora. Nem tem 21 dias hoje. Ganhei esse sabonetinho da Pompom também. Loção hidratante. A princípio, eu não pretendo usar sabonete de barra. Mas vamos ver mais pra frente, quando tiver maiorzinho, né? Porque ele tem bastante aquele líquido. E eu acho mais prático pra dar banho. Porque ele tem aquele... Como é que pode dizer? Só aperta e coloca a mão embaixo. Com o dedo tu aperta e ele cai na mão, né? Mais prático do que com o sabonete pôr na banheira e cai e virar aquela... fica um grude de sabonete. Faz muito espuma. Eu acho mais prático o líquido, né? Mas eu vou usar talvez mais tarde, quando tiver maiorzinho. E não precisar estar colocando ele na banheira, né? Que eu já consegui ficar de pezinho. Talvez mais lá pra frente. Ganhei esse lenço aqui também, ó. Toalhinhas umedecidas. Pro vitamina B5. Sem álcool etílico. Hipoalergênicas, livre de APLV. Tem 80 toalhinhas. 99,8 ingredientes naturais. Esse aqui eu nunca usei. Os meninos, nenhum deles esse aqui. Eu vou abrir esse aqui. Eu ganhei mais um pacote de fralda da Pampers. Vou mostrar pra vocês, depois eu pego. Mas daí aquele não veio na embalagem, ou veio. Veio, mas eu tirei. Aqui ele ganhou das madrinhas dele. Esse pacote de fralda aqui. Esse aqui é nova fralda calça. 34 fraldas de 6 a 10 quilos. Nos meus filhos eu nunca cheguei a usar essa aqui. Mas como eu pego criança pra cuidar, tem uma mãe que sempre mandava dessa fralda. Só que não era tamanho M, né? Tamanho XG, eu acho. É o XGG. Ela mandava pra ele e ela segurava muito bem. Não sei essa tamanho M como é que é. Daqui a pouco ele tá usando, ele já tá na P. E ainda tem, ele usa da fralda da Huggies. No momento ele tá usando da Huggies, né? A M. E mesmo assim tá varando. Tá tipo, tá bem certinho já. E ele usou, eu tinha comprado 40, 4 pacotes RN. Até tem aí nos vídeos. 4 pacotinhos que eu comprei RN da Pampers. Ele usou todas essas. 4 pacotes de 80 unidades. Ele usou todas essas. E usou o pacote da fralda da turma da Mônica de 68, 64 unidades, uma coisa assim. E o da Mônica sempre vazava. No máximo ela segura umas 3 horas e pá, já vaza. E o da Huggies tá a mesma coisa. É porque ele mama muito, né? Ele mama o tempo inteiro. Daí mama e dorme, mama e dorme, mama e dorme. Às vezes ele demora pra dormir. Olha só o jeito que tá ficando no meu rosto. Agora tá mais bonito. Então eu ia gravar antes, mas tava mais feio ainda. Tava bem feio mesmo. Não sei se é por causa dos hormônios. Da minha gravidez nunca ficou isso aqui. Encheu de espinha. Vem de trás dessa orelha aqui, ó. Aqui atrás tá cheio. É tipo espinha. E vem vindo. Aqui no pescoço tem algumas ainda, ó. Aqui. Ela vem vindo tudo pra cima, assim.
E eu não sei, eu tô passando hidratante, passando óleo, e agora parece que ela tá começando a se fechar, ó, sumir. Mas ainda tem um monte, tá vendo? Tá a coisa mais feia do mundo. Tá cheio. Eu vou pegar o pacotinho da Pampers pra mostrar pra vocês. Isso é que ele ganhou ontem, domingo. Ontem foi dia 17. E domingo passado, não esse, não ontem, mas no outro domingo ainda, ele ganhou mais um pacotinho da Pampers. Vou mostrar pra vocês. É nóis. Eu vou mostrar outro pacote. Ó, ele ganhou domingo passado, não ontem, mas no outro que passou, esse aqui. Esse aqui é P. Aquele que eu mostrei da Mami Poco é M. Esse aqui vai até de 5 a 8 quilos. Ele já deve estar com uns 3 e pouquinho. Que eu levei ele consultar, ele tava com 7 dias, 8 dias. 8, 9 dias, uma coisa assim. Ele tava com 2,957, né? Então ele já deve estar nos 3 quilos. Hoje é dia 18. Aí foi na primeira semana ali do teste do pezinho. Na segunda semana que nós saímos do hospital, eu ganhei dia 29. É. E daí o dia 8 nós vamos fazer... acho que foi dia 8, sim. Se não me engana. Não. O dia 6. Acho que foi dia 6. Deixa eu ver, 29. Daí eu fiquei no hospital até sexta. Na terça, na quarta, quinta, sexta. 31, 32. Não. 2. Não lembro. Foi no comecinho do mês. Porque eu fiquei com ele. Eu ganhei ele na terça-feira, dia 29. E... olha só meus cabelos. E eu fiquei com ele até sexta-feira, 11h30. 11h34 veio a enfermeira lá levar pra mim os papéis da alta dele, né? Que eu estava de alta. Só faltava ele. Aí assim, ele ganhou esse pacote. E mais esse outro da Mami Pó. Vou tirar uma foto pra fazer a papel de capa, né? Pro vídeo. Devagarinho eu vou voltar a fazer os vídeos, gente. Mas é complicado agora. Vou tirar uma foto aqui e já volto com vocês, tá? Eu tinha falado nos vídeos que ia mostrar o carrinho pra vocês. Depois dele montado, ou quando fosse montar ele, né? Eu vou mostrar pra vocês. Ele já foi montado. Eu não fiz o vídeo ainda, porque quando eu vim do hospital, eu pedi pro pai do neném montar pra mim. E ele só foi conseguir montar à noite. De tanto insistir, porque daí eu preciso levar ele no postinho consultar, fazer as vacinas e tal. E ele já tá começando a pesar, né? E daí quando eu estiver aqui na cozinha, na sala, ó, aí eu deixo ele aqui. Eu vou mostrar pra vocês o carrinho em si. Esse eu comprei na Shopee, da marca Topazio, uma coisa assim. Mas se vocês voltar os vídeos, eu acho que eu deve ter aí salvo, sim. Eu devo ter postado. Mas muito bom o carrinho, ele é alça removível. Eu consigo pôr a alça pra frente, com o nenenzinho virado pra mim, né? E como eu consigo botar ele virado pra frente, assim, pra ele ficar olhando o céu, né? Quando tá virado pra mim, ele só enxerga eu, né? Eu vou mostrar pra vocês o carrinho, mais ou menos. Ó, gente, esse é o carrinho. Ó, a alça. Aqui tem a opção de eu erguer pra olhar o bebezinho. Essa alça aqui, eu consigo pôr ela pra frente, né? Tem a parte de baixo aqui, pra pôr a bolsa, né? É bem forte o carrinho. Comprei novo. Aqui tá é tipo um coeiro. Aqui é o ninho que eu ganhei.
Aqui é o carrinho, ó, ali tá até o papelzinho. Mas daí eu deixo o ninho aqui, né? Pra pôr ele. Acho mais confortável. Eu boto ele aqui. E ele fica bem tranquilinho. Aqui vocês ignoram esse pano que quebrou, ó. Aí tem que ver pra parafusar ali. Enfim. Vou mostrar pra vocês a bagunça que eu vou ter que arrumar. Agora são quase 8 horas da manhã, ó. Pra mim guardar. Que os meninos já tinham tomado café. Aí ficou bagunça pra ajeitar. Aqui tá uma carne que eu tirei pra descongelar. A loucinha pra mim lavar. Umas loucinhas eu já tinha lavado agora na parte da manhã. Ali tá uma aveia que eu fiz. Ignora essa chaleira aqui. Quando eu ganhei ela já tava assim. Pode morrer esfregando com o bombril, não sai. Né? Hoje vai sair um sol. Aqui nem parece estar nublado, mas tá limpo o céu. Vai sair um solzinho. Ó, o sol pra lá. Tá bem bonitinho até. Daí, as roupas. Aqui tem uma... Tipo, topzinho que tá seco. Aqui eu já tô lavando roupa. Isso aqui é roupa nossa. Né? Tá lá, tá despejando a água. Aqui é a roupinha do neném. Tem que lavar também. Sempre tem um monte de roupa. Mas aí eu vou esperar ele acordar pra mim trocar ele. Não vou acordar ele já. Que ele provavelmente vai amanhecer mijadinho, que já faz algumas horas que ele tá com a fraca. Eu não troquei ele mais, né? Aqui as coisinhas que eu ganhei. Eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho ele. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, que ele tá no quarto, né? Tá meio escurinho ali. Eu deixei ele lá na cama. Esperando ele acordar pra mim trocar a fraldinha dele. Provavelmente tem mais algumas mudas de roupa pra lavar dele. Uma calça, um body, que deve ter passado xixi já. Eu vou deixar ele dormir, senão ele fica muito bravo. Ele não gosta que acorde ele. Daí, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlogzinho. Vou mostrar ele pra vocês. Olha meu bebezinho. Então o videozinho de hoje foi esse, né? Faz tempo que eu não postava mais. Mas devagarinho eu vou postando, nem que sejam uns pedacinhos. Aí amanhã ele tem que refazer de novo o teste do pezinho, né? Que com 5 dias a 7 dias no máximo, ele tem que fazer o teste do pezinho. Como ele nasceu praticamente de 8 meses, é a última semana do 8º mês, né, que eu tava de 36 semanas, quando ele nasceu, ele vai ter que repetir o teste do pezinho. E amanhã ele vai ter que fazer esse teste do pezinho. Eu não sei se eu vou conseguir gravar, provavelmente não. Porque eu vou aproveitar, tipo, de manhã, que nem agora. Eu deixo os meninos lá na escola, volto, dou uma ajeitada aqui na louça. E pego o neném e vou pro postinho de saúde, que eu tenho que refazer, levar ele pra refazer o teste do pezinho. Por causa de um dia, gente, por ele ter nascido um dia antes. Daí ele é considerado prematuro ainda, né? Aí ele tem que refazer esse teste do pezinho. Amanhã, terça-feira, dia 19. Ai, dá um dó. Furar o pezinho, sabe? Daí tem que segurar ele assim, com a barriguinha aqui no meu ombro. Lá no hospital, nossa, era um baile quando faziam o GT, que eles furam o pezinho com uma agulha. E aí aperta o pezinho pra colocar uma fitinha pra ver a glicose do neném. Acho que é a glicose que fala. Eles chamam de GT. Pra ver o açúcar no sangue do bebê, né? Porque se estiver muito baixo, o bebê pode morrer. Dá problema sério no neném. Daí, volta e meia vinham furar o pezinho dele cada 3, 4 horas, 6 horas. O neném tava no bom do sono, iam lá, tirava toda a roupinha do pezinho.
macacão, a meinha e ó, pá, aguinha no pezinho dele. Ele veio com o pezinho todo furadinho. Agora ele tá bem, sabe? Só que amanhã vai ter que passar de novo, né? Pra furar o pé, pra fazer o teste do pezinho. Ele nasceu com 2,790 kg. Aí eles perdem 10%, né? Do peso assim que nasce. Daí ele tava com 2, por último, que ele ficou na incubadora e tal. A última vez que foi pesado, ele tava com 2,740 lá no hospital, no dia da alta. E agora, quando foi na primeira consulta, ele estava com 2,957. Ou seja, ele engordou praticamente 400 gramas. Só mamando, só peito. E daí eu comprei aquele bico auxiliar pra botar no bico do meu peito, porque em vez de ele ir pra frente, quando o bebê suga, ele encolhe. Aí não sai nada. O neném fica bravo, fica procurando e não consegue pegar, não consegue abocanhar. É um baile. Aí, dos meus outros 2 filhos, eu já tive que comprar esse bico, né? E daí eu comprei antes mesmo de ganhar neném. Porque na minha cabeça eu ia ganhar ele antes. Eu ia ganhar ele antes, porque os irmãos deles também vieram antes. O meu filho mais velho veio de 36 semanas e 5 dias, ou seja, ele veio 2 dias antes do que esse agora, né? Ele também foi considerado prematuro e nós também tínhamos que ficar lá. Ficamos 3 dias no hospital. Eu tava agoniada. Porque eles queriam me segurar mais ainda, né? Tanto que eu discuti com a pediatra, porque nós, se o neném tava bem, o neném tava ganhando peso, o neném tava mamando, não tinha por que eles ficar segurando lá, né? Ele não tinha nenhum probleminha de saúde. Já tinham feito o exame, não tinha nada. Mas daí, pelo fato de ser prematuro, eles gostam de segurar pra ver como é que tá se desenvolvendo e tal, né? Mas eu tava agoniada. Nossa, parece uma prisão. Aí as janelas são tudo fechadas, você só consegue malemar risco quando você dá sorte de ficar no quarto que tem uma janela e você esteja próximo dessa janela, né? Senão tu fica numa cama, tu só vê a janelinha de longe, malemar. Tem quarto que ainda pega um pouco o sol, tem quarto que não pega sol. Fechado o dia inteiro, porque tu não pode sair nem pra ir no banheiro se tu for no banheiro e não tiver ninguém lá com o bebê. E as enfermeiras vêm no pé, porque não pode deixar o bebê sozinho. Só que a gente é ser humano, você também precisa ir no banheiro, você também precisa pegar água, que não ficam nos quartos, ficam nos corredores. Foi um baile, gente. Elas querem que a gente fique só no quarto com o neném. Porque daí cada passo elas vêm furar o pezinho, vêm entregar o remédio pra mãe, né? E eu, bem dizer, nem me deram soro, nada. Eu tive o neném na terça e era... Eu acordei pra mim levar os neném na escola, os meus outros 2. Eu acordei com cólica, mas uma cólica que parecia assim, tipo uma menstruação, sabe? Aquela cólicazinha chatinha. Aí passou. Depois tinha horas que ela voltava. E quando foi 11h30 da manhã, até comentei com a minha mãe. Eu falei, falei que estranho essas cólicas. Eu tô com umas cólicas desde cedo. Mas não é umas cólicas fortes. É umas cólicas assim, chatinhas, sabe? Como se eu fosse menstruar. Que ela vem e vai. Mas eu tô achando estranho porque agora ela tá ritmando, eu falei pra ela. A cada meia hora ela vem. E não era pra estar assim. Falei pra ela. Tô preocupada porque eu acho que não sei se amanhã ou de noite esse neném não vem. Mas eu pra mim ia vir de noite, né? E começou era umas 7h30. 7h15. Antes, quando eu tava fazendo café para as crianças, que as crianças entram às 7h30, né? Era antes das 7h30, quando começou. E daí tá. Ela falou, olha que então o neném vai nascer. E hoje ele não passa. Eu falei, será? Falei pra ela. Eu falei, estranho, porque do Júnior, do meu filho mais velho, estourou a bolsa. E saiu tampão. E nesse não tá saindo tampão, não estourou bolsa. Eu só tô sentindo essas cólicas. E eu senti muito antes de vômito do meu primeiro filho. Sabe, no dia que eu ia ganhar ele. E do meu segundo também, eu levantei, era às 5 horas da manhã, pra ir no banheiro, uma vontade de fazer xixi o tempo inteiro, E aí estourou a bolsa, eu já dentro do banheiro já. Estourou a bolsa lá dentro do banheiro, e eu tava de pé ainda, nem tinha me sentado, escorreu assim.
Eu sabia que não era xixi, porque eu não tinha feito xixi ainda, tava com vontade de fazer. E daí começou a sair, né, a sujeirinha do tampão. E nesse não tinha saído ainda. Eu só falei pra ela vir pra casa, sabe? Era 12:30, começou a sair o dito tampão. Nossa, eu falei, meu Deus, é hoje. Hoje não passa. Agora eu tenho certeza. Daí 1:30 da tarde, o que eu fui fazer? Fui no mercado, comprar umas coisas, umas bolachinhas salgadas. É proibido no hospital, né? Levar lanche, alguma comida pra você, mas eu vou levar igual muqueado na bolsa. Umas bolachinhas salgadas, porque lá a gente passa fome. Eu sei porque eu já parei 2 vezes e sei como é que é. Hospital, minha amiga, é fogo. Aí muquei lá umas bolachas. Deixa eu dar uma olhada na minha máquina. Tá. Botei umas bolachas num potinho. Peguei um pacote, esse aqui embaixo das roupas, no meio. Pensei, olha, se eu ficar mais de um dia lá, eu tenho umas bolachinhas, né? Se eu ficar só um dia, no outro dia eu vim embora, beleza, eu nem abro, né? Mas foi bom eu ter levado. Olha, complicado. Daí assim. Daí começou a sair o tampão, era 11 e pouco. Daí 1:00 e pouco eu fui no mercado. Fui comprar o que faltava, né? Comprei até umas coisas pras crianças, leite, pão, pra deixar pra eles tudo certinho, né? Bolacha, porque daí eu ia pro hospital. Daquele dia eu ia ter que ir pro hospital. E quando vi que tava saindo pro tampão, eu já sabia que não ia passar daquele dia. Daí arrumei todas as bolsas, tudo certinho, os documentos. Quando foi 4 horas, minha amiga, o negócio pegou valendo, viu? Aí eu fui deitar pra tentar aliviar as dores. Nisso eu já tinha tomado banho, né? Já tinha me ajeitado, né? Tinha posto a roupa. Só faltava dar um jeito nesse cabelo, muito louco. Daí, o cabelo eu deixo por último, pensei comigo, né? Eu já tinha cortado a unha. Eu já tinha posto meus pés de molho, eu vou pôr eles de molho, né? Fazer um... Peraí, com os pés, que eu sempre gosto de andar descalço. Então, tu imagina como é que fica os pés, né? Eu coloquei eles de molho, esfreguei. Tinha passado um dia antes, eu tinha passado um esmalte. No sábado, eu ganhei ele na terça, né? No sábado, no sábado foi, eu pintei todo o quarto, pintei toda essa cor aqui, ó. Eu pintei sozinha. Pintei mais o chão do que as paredes, mas pintei. Pensei comigo, eu preciso pintar esse quarto, porque o neném vai vir antes, eu sinto que esse menino vai vir antes. Eu tava numa ansiedade, sabe? É uma coisa, como é que eu posso dizer? Eu não sei como explicar. Eu sei que do meu filho, o mais velho, eu morava na casinha de madeira. Não era assim, o chão de assoalho. Era aquelas madeiras bem largonas, sabe? Aquelas madeironas. E um dia antes eu tinha esfregado também com uma escova, botei numa bacia, sabão, que boa, e um sabão em barra, e esfreguei tábua por tábua, de joelho, porque na minha cabeça o meu filho ia nascer naquela semana. Eu tinha porque eu tinha que limpar, porque eu não queria que ele nascesse e minha casa estivesse podre. Pra minha cabeça tava podre. E pra ela ficar bem branquinha, eu tinha que só com a escovinha. Se tu passasse a vassoura, ela não saía, aquela cor da madeira escura, sabe? De poeira, que ela vai juntando, ela vai ficando preta, né? Vai escurecendo. E daí eu esfreguei tudo. No outro dia meu filho nasceu. Do Samuel também. Nós morava lá em Água Doce. Eu tinha ganhado mais um monte de roupinha dele. E um dia antes eu resolvi que eu ia lavar tudo, porque na minha cabeça ele já tava chegando. Pensei, meu Deus, eu falei, eu preciso lavar todas essas roupas. Eu preciso, naquele mesmo dia que eu lavei todas as roupas de tarde, eu dobrei. Ficou só umas 4, 5 pecinhas que eu não tinha secado. E eu deixei na área. Coberto tudo, sabe? Eu deixei na área. Então eu não ia molhar ali. E eu pensei, não, eu preciso arrumar a mala, porque na minha cabeça o neném vai vir antes, porque se ele vir, eu não tô com a mala pronta, nem a minha, nem a dele. Eu já tenho as coisas, eu não arrumei. Pensando comigo, meu Deus, eu preciso arrumar, eu preciso lavar essas roupas, eu preciso dobrar, eu preciso guardar, já pensou se o menino vem. O berço não tinha, tipo, ele tava arrumado já, mas o kit berço precisava ser lavado de novo, por causa do tempo, né, porque daí fica pegando poeira em cima. E acabei tirando tudo, lavando tudo. E quando foi de madrugada,
na minha bolsa tinha estourado, né? E daí, no dia que foi ganhar, eu já tava com tudo pronto, porque eu já tinha feito um dia antes, né? E desse foi no sábado, eu resolvi porque eu ia pintar. E daí sábado mesmo de noite eu tava numa aflição tão grande que nem eu sabia por que eu tava chorando, sabe? Uma crise de vontade de chorar, uma tristeza, um ansiamento, uma revolta. Com tudo e com todos. Quando a gente tá grávida, olha, é complicado. É uma mistura de hormônio, de raiva, de emoção, de felicidade. E é difícil controlar. Eu tava que tava. Daí tá. Daí segunda-feira eu tava de boa. Tranquilo. Domingo eu tava eufórica também. Daí passou sábado, e como eu não tinha dormido quase nada, no sábado eu passei quase a noite inteira acordada. No domingo a minha barriga já tinha baixado. Minha barriga baixou bastante, baixou uns 4 dedos. E eu vi que ela tava baixa, então eu falei, olha, mãe, acho que minha barriga baixou. Ela falou, acho que não. Eu falei, não, ela baixou 4 dedos. Pra mim, ela baixou, eu falei. E eu tava muito nervosa ontem, eu não sei. Eu acho que esse menino vai vir antes, porque eu fico muito ansiosa quando tá perto de vir. Dos dois eu fiquei assim, e desse eu tô sentindo que eu tô a mesma coisa. Porque é uma coisa que a gente começa a prestar atenção no final, é uma hora que a gente tem que prestar atenção. Principalmente quem já pare um, pare dois. No meu caso já é o terceiro, né? Então a gente fica mais ligada. E eu vi que tinha alguma coisa ali, né? Daí tá. Eu falei pra ele, eu falei pro pai do neném, eu falei, olha, que eu acho que essa semana, até no final de semana, no máximo, esse neném nasce. Daí ele falou, já viu, né? Porque ele nasceu dia 29 de julho. A data de parto tava pro dia 20 de agosto, ou seja, nós estamos no dia 18 ainda de agosto, né? E ele nasceu dia 29 de julho. E a data prevista que a médica colocou lá, dia 20 de agosto, podendo vir 10 dias antes, ou podendo passar um pouco mais, que é até 42 semanas o bebê pode nascer, né? Mas quando eu fui na minha última consulta, eu falei pra ela, doutora, vamos dizer, eu tava com 35 semanas. Quando eu fui consultar com ela, eu falei, doutora, vamos dizer que até eu voltar aqui, que a minha próxima consulta era dia 6 de agosto, né? Com ela. Eu tava de 35 semanas, minha última consulta, e dia 6 de agosto tinha consulta de novo. Daí eu falei, vamos dizer que o neném nasceu. Eu preciso voltar aqui, assim que o neném nascer, ou só pra agendar uma consulta só pra ele? Eu não preciso consultar mais, no caso, né? Ela, não, eu quero ver você e o bebê, né? Pode vir, tá, assim que você ganhar ele. E já avisa as meninas do posto pra nós marcar uma consulta, que ele tem que consultar na primeira semana de vida e tal. Eu falei, então tá, eu só perguntei, porque eu acho que se ele puxar os irmãos, ele vem antes, né? Geralmente os irmãos não ficam, ninguém quer ficar um pra trás do outro. Daí tá. Daí eu sei que eu comecei, era 3 e pouco da tarde, voltando no dia do parto. Era 3 e pouco da tarde, 4 horas. Eu vi que o negócio começou a pegar. Era cada 4, 5 minutos a contração vinha. E vinha de. Sabe? De ficar gemendo. Eu não fazia força pro expulsivo. Do Samuel, eu fazia força do expulsivo. Sabe? Pra empurrar pra baixo. Sabe aquela força que tu faz pra. Tu empurra. E eu tentava segurar, porque eu pensei comigo, olha, se esse bebê é prematuro, né? Ele não tá na época dele nascer. Pensei comigo, eu não quero ficar no hospital, eu não quero. Mas como já saiu o tampão, se essas dores parar, pensei comigo, se essas contrações parar, o tampão ele pode se refazer de novo, né? Isso é o de menos. Mas se essas dores, se eu fazer expulsivo, estourar a bolsa, aí não tem jeito, aí ele vai nascer de todo jeito, né? E eu vi que o bicho velho começou, aquelas dores, eu começou a pegar. Tava uma loucura. E eu tava gemendo. Falei pra mãe, não, eu vou ter que. E daí as crianças, precisava deixar as crianças com a mãe, né? Eu fui sozinha. Eu li pra minha tia tava vindo, olha, tenta aguentar até 4h30. Que 4h30, mais ou menos, eu peço pro pai. E aí na tua casa daí a gente vai junto, né? Ele passa, pega eu aqui, 4h30. E daí ele vai aí, que ela mora no Pinheirinho. Ela trabalha no centro, no caso, né? Lá no centro, daí vinha pra cá, 4h30 de lá, aqui. Pra me pegar aqui e daí nós ir pro hospital. Eu olhei pra mãe e falei, não vai dar. Eu não vou aguentar.
E ela falou, será? Eu falei, não, eu tenho absoluta certeza, não vai dar. Tá, cada 5 minutos eu falei pra ela. E daqui a pouco começou pra 4 minutos aquela contração. Dava 3, 4 minutos, pá, voltava de novo. 3, 4 minutos, pá, voltava de novo aquela dor. Era a dor de você virar o teu olho, sabe? Nem aquele dizer, tu vê Jesus na hora, tu vira o olho, tu pensa que tu vai morrer de tanta dor, de tanta dor, de tanta dor. Não tô reclamando. Eu tô relatando o que eu passei, né? O que é, de fato, quando chega na hora do expulsivo é assim mesmo, não tem o que fazer. E daí tá. E aquela dor, eu falei pra ela, olha, eu vou ter que ligar pra ambulância, tá? Você pega as crianças, você vai lá e se fecha lá dentro. Porque pra eles não ver que tem alguém comigo, né? Porque senão eles vão querer que eu vá junto. Daí com as crianças, como é que eu ia fazer? Eu precisava deixar eles com alguém. Não podia levar eles junto pro hospital. Quem aqui ia cuidar deles lá, né? Daí tá. Daí liguei pra ambulância, não deu. Deu 6 minutos, eles estavam aqui. Eu nem tinha fechado nada a casa. Ó, a janela da sala tava aberta, né? Aquela outra ali tava aberta. A porta de lá tem a da. Mais pra cá? Mais pra cá, depois do freezer, da geladeira, tem a mesa e tem a porta. Tava aberta. Eu não tinha fechado a casa nada. E eles chegaram e perguntaram: tá sozinha? Eu falei: tô sozinha. Nem a casa eu tinha fechado. Eu falei pra ela: ó, vou deixar tudo aberto. A casa, depois você fecha. Eu não vou conseguir fechar nada. Eu falei pra ela: eu tô zonza, eu não aguento mais. Eu preciso ir. E. Eu preciso ir pro hospital. E só fica com eles, só se fecha lá dentro pra eles não ver, né? Pros paramédicos não ver que tem alguém comigo, porque senão eles vão querer que vá junto, né? Tem que ter um acompanhante. E daí só que eles não podem negar prestar socorro, né? E daí me levaram. Entrei dentro da ambulância com muito sacrifício, né? E os dois tiveram que praticamente me erguer pra subir na ambulância. Aí eles andaram um pouco, eu naquela agonia. Aí eles pararam. Aí eles foram medir, né, o coluto pra ver enquanto tava. Eu já tava com 9 de dilatação. Quando eu cheguei lá na frente do CO, aqui na frente do hospital, eu tava com 9,5. Ou seja, mais 3 centímetros o bebê nascia. E não, lembrando, não tinha estourado a bolsa, porque eu tava segurando. Fazia as forças, eu segurava, sabe? Eu não fazia força pra empurrar. E daí a paramédica falava, olha, se tu conseguir aguentar, beleza, até o hospital. Se tu não aguentar, não tem problema, eu tô aqui com você. E ela o tempo todo segurando minha mão, muito querida. A Thaís, né? Era a Thaís e o Ricardo. Muito legal comigo. Eu acho que eu nunca vou esquecer, né? Foi a primeira vez que eu quase ganhei dentro da ambulância. Aí só chegamos lá no hospital, foi aquele corridão, sabe? Não teve tempo pra preencher nada, relatório, os dados do paciente e tal. Lembrando, eles chegaram, já era 4h33. Ele disse que no máximo ia demorar uns 10 minutos até o hospital. Mas isso com a ambulância a 1000, né? Tocando a sirene, tudo bem, muito louco. Daí fomos pra lá, era 4h41, o neném nasceu, né? E quem fez o meu parto foi o paramédico mesmo, o Ricardo. E a paramédica, a Thaís, ela tava o tempo todo segurando minha mão ali comigo, sabe? Foi muito bom, foi muito rápido, sabe? Porque eu deixei pra ir pro hospital nas últimas. Eu deixei, que nem do Samuel, eu fui quando eu não tava aguentando mais, sabe? Porque do meu primeiro filho eu sofri muito. Eu fui no comecinho, assim que estourou a bolsa, eu fui. Eu não sabia como é que era, né? Ninguém nunca tinha me explicado como é que fazia, sabe? Foi uma luta. Daí lá eles colocaram eu no soro, mandava eu caminhar, mandava eu rebolar naquela bola, mandava eu tomar uma ducha pra ajudar a dilatar, sabe? Mandava fazer exercício. Mas quando você tá agonizando em dor, tu não quer fazer nada disso, sabe? Tu quer silêncio. Tu quer que as pessoas te ajudem ali de alguma forma, mas não fique, vai caminhar, vai fazer um exercício, vai rebolar. De tanta dor que você nem raciocina direito, capaz tu vai rebolar em bola, né? Claro que pra algumas pessoas funciona, né? Mas não era o meu caso, no meu primeiro filho. Eu não sabia como é que funcionava, ninguém me dava
me falavam que eu tinha que fazer direito, então eu sofri bastante pra ter o primeiro. Mesmo assim, eu desejei ter o segundo. E o terceiro, que nem esse eu tive, sim, foi porque eu quis, porque eu resolvi ter de novo, né? Se eu vou ter esse bebezinho por último, porque eu sempre cuido de criança, né? E os meus já estão grandes, né? Os meus filhos estão com 9, o outro vai fazer 10 agora em outubro. O Samuel já tem 7, né? Eu falei, eu sempre cuido de criança, cuido de bebezinho, sempre troco, né? Dou banho, dou comida. Sabe, eu tava sentindo falta de ter um bebezinho, dos meus bebezinhos, só que os meus bebezinhos já estão tudo uns homenzinhos, né? E foi uma coisa que eu desejei, que o pai do nenê também resolveu, ele quis, né? Mas um último pra, como diz hoje, pra fechar com chave de ouro, né? Eu mesmo tenho 3, né? 3 guri. E quando eu fiquei grávida, eu sabia, no meu coração eu sabia que era um guri. Eu pensava, não, eu tenho certeza que é um guri. E o pai do neném falava, ó, quando eu falei pra ele, ele falou, então vai vir uma menina, né? Porque você já teve 2 piá. E então agora vai vir uma menina, né? Eu falava, olha, que eu acho que você vai cair do cavalo, porque quando eu for fazer a ultrassom, eu acho que vai ser outro guri. Porque do segundo eu achava muito que era uma menina e era um guri. Aí agora eu tenho que esperar 60 dias, né? Contando com o dia do parto, então já passou alguns dias. A gente tá com 20, 21 dias de vida. Que eu tenho que fazer uma colposcopia, né? Pra descobrir se realmente tô com câncer de colo de útero ou pode ser que o meu útero já tenha se curado, né? Às vezes alguma lesãozinha, que tava uma lesão de alto grau, então eles estão desconfiando que eu tenho câncer de colo de útero. Então, tô esperando, gente. Mas eu vou atualizando vocês conforme vai se desenrolando, né? E só com uma mão não é fácil. Tá gravando, mas eu vou me virando conforme dá. É isso, espero que vocês tenham gostado. Foi tipo um meio vlogzinho, meio um relato de parto, né? Como eu falei, cheguei lá ganhando praticamente. 4h41 ele nasceu. A minha tia chegou lá, que eu tinha ligado pra ela. E mandei foto. Ela tava lá no hospital e já quando ela chegou lá eu mandei foto pra ela. Eu nem sabia que ela tinha chegado. Ela tava perguntando pra moça onde é que eu tava, dando meu nome e tal. E daí, como eles não tinham feito nada, nem um papel, nada no meu documento, não tinha entregado nada, que eu já cheguei ganhando, já fui direto pra sala, né, de pré-parto. Eu não tinha nada colocado meus dados, nada. E ela chegou lá, ela tava tentando descobrir as moças que ficam lá na frente, né? Quem era eu, que não tinha dado ninguém com o meu nome, entrado recentemente. Porque eu não tinha dado meus documentos, como eu falei, não tinha me registrado nada. Não deu tempo, né? E eu mandei foto pra ela, olha, eu acabei de ganhar. Era 4h43, quando ela recebeu. Eu 4h41 pari. 4h43 ela recebeu uma imagem, ela falou, nossa, já acabei de chegar aqui, né? Daí eu falei, pois é, o neném nasceu. Daí ela foi lá, eu já tinha ganhado e tal. Já tinha tirado a placenta também. E daí era só esperar aí pra aguardar, fazer a papelada, né, pra internação. Daí sim, eu comecei a mexer com os documentos, a caderneta do nenê e tal, pra elas levar ele pra pesar. Aí que foi dar entrada nas papelaiadas. Mas é isso. Não ganhei soro na veia. Os medicamentos que o hospital forneceu, que o SUS forneceu pra mim, foi só diclofenaco e paracetamol. Não teve outro medicamento. E aquele remédio que eles colocam no braço, que é pra não, se não me engano, é pra não dar hemorragia, que daí eles dão subcutânea, acho que fala. Que daí eles botam assim no braço com agulha, né? Só aquele que me deram. Não recebi soro, nada. Eu acho que por conta disso, eu vim, depois, mesmo lá no hospital, eu vim pra casa.
eu me sentia meio zonza, sabe? Parece que eu ia cair. Eu sentia fraqueza. Eu caminhava 2 passos e dava 2 pra trás. Caminhava 2, 3 pra frente e dava 1 pra trás. Sabe? De fraqueza que me dava. Entendeu? E não veio muito pra mim. Só que todo dia vinha um pouquinho, vinha um pouquinho, vinha um pouquinho. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? E Nenê não tem nada. Né? Não, deu icterícia nele, claro. Mas ele não deu nada, não tem nenhum problema de coração, que nem a médica suspeitou quando eu tava com 34. Não, 35 semanas eu fui fazer um exame do coraçãozinho dele. Que ela tava achando que tipo, ele batia tan, sabe? O normal é tan, né? É aqueles barulhinho do coração ritmado. Ele tava batendo. A frequência dele tava boa, só que ele tava batendo como se fosse devagar, sabe? É tum, sabe? Mais lento. Só que naquele dia mesmo, eu tava com a pressão 10/7, eu acho por conta disso, né? Que a minha pressão também tá ajudando muito. Tava meio baixa. E acho que tudo influenciou, né? Que quando foi fazer o exame, o doutor disse que o coração dele tava ótimo. No hospital também ele refez o exame do coração, tá 100%, né? O único exame que falta fazer, que daí eu vou ter que retornar no hospital, é só lá pra outubro, mês de outubro, que é pra ver o da orelhinha, né? Que o do olhinho tá 100%, as manobras de não sei o que ali. Tem umas manobras que eles falam. Tá 100% também, sabe? Ele tá evoluindo muito bem. Ele é uma criança super ativa, né? Claro, à noite ele acorda um pouco pra mamar, né? Mas no começo ele tá bem, tá ótimo, não tem outro probleminha de saúde, né? Só o fato de ele ser pequenininho mesmo, por ser prematurinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, né? Se inscreve no canal pra ajudar nós. E é isso. Esperamos alcançar 1000 inscritos ainda. E pra gente poder postar mais, né? Devagarinho eu vou postando os vídeos, espero que vocês acompanhem, né? E é isso. Fiquem todos com Deus e tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, né? Que Deus abençoe vocês. Tchau!